Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Redação Hit. Vamos juntos conferir as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. E olha só, o governo federal divulgou os feriados nacionais de 2025, com 4 datas com possíveis emendas. Vamos conferir quais são. O governo federal publicou a lista oficial dos feriados de 2025 e traz boas oportunidades para quem planeja descansar. O calendário nacional conta com 4 feriados que podem ser emendados. O primeiro feriado é a Páscoa, em uma sexta-feira, dia 18 de abril, seguida pelo dia de Tiradentes, na segunda-feira, dia 21 do mesmo mês, o que vai permitir até 4 dias consecutivos de folga. Os outros 3 feriados são o Dia do Trabalhador, o Dia da Consciência Negra e o Natal, e todos vão cair nas quintas-feiras. Com a decisão das empresas, esses feriados podem ser emendados com a sexta-feira e o final de semana. Em comparação com 2024, que teve 13 feriados, com somente 2 prolongados, sendo os únicos considerados pontos facultativos nacionais, 2025 vai oferecer mais opções de folga para os trabalhadores. E 2025 começou com uma boa notícia para o bolso dos brasileiros. A conta de luz começou o ano mais barata. Em janeiro vai ter o desconto de até R$ 49,00 e bandeira tarifária verde. Uma boa notícia para começar o ano. Mais de 78 milhões de consumidores vão receber um desconto na tarifa de energia elétrica em janeiro. O bônus Itaipu diminui os valores com base na quantidade de energia consumida em cada residência em 2023. O alívio na conta pode chegar a R$ 49,00. Os consumidores receberão desconto pelos meses que consumiram até 350 kWh. Serão beneficiados clientes das áreas urbana e rural. Segundo a Itaipu, o alívio na conta de luz será de R$ 17,00 em média, visto que o consumo médio mensal de energia nas casas do país é de 120 kWh. A tarifa bônus de Itaipu referente a 2023 foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Além disso, a ANEEL confirmou que o mês de janeiro vai ser medido pela bandeira tarifária verde, o que retira cobranças adicionais da conta de luz. A medida valeu para a conta de dezembro e foi renovada pelo aumento na produção de energia. Segundo a ANEEL, houve equilíbrio de contas por geração em usinas hidrelétricas, energia solar e eólica. O aumento de chuvas também foi apontado como fator para a bandeira tarifária. E o ano começou com a passagem de ônibus mais cara em algumas cidades brasileiras. 7 capitais anunciaram o aumento no preço, entre elas o Rio de Janeiro. Vamos ver os detalhes na reportagem do Anderson Nascimento. Após tomar posse na Câmara dos Vereadores, o prefeito reeleito Eduardo Paes informou que a tarifa de ônibus do município do Rio de Janeiro terá um aumento de 40 centavos neste início do ano, passando para o valor de R$ 4,70, um aumento de 9,3%. Segundo o Paes, a nova tarifa será detalhada no Diário Oficial nesta quinta-feira e entrará em vigor no domingo. O último reajuste havia ocorrido no início de 2023 e, desde então, o IPCA acumulado no período ficou em 9,7%. Com o anúncio, o Rio se torna a 6ª capital a confirmar o aumento no preço das passagens nos primeiros dias de 2025. São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte e Recife compõem o resto da lista, além da cidade de Natal, que o reajuste entrou em vigor ainda em 2024, no dia 29 de dezembro. Entre elas, Florianópolis foi a que registrou o maior aumento, chegando a R$ 5,75, mais de 15%. A cidade agora só perde para Curitiba no custo da passagem. Além das capitais, outras cidades grandes no sul e sudeste do país também anunciaram aumentos. E o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, bateu um recorde de passageiros em 2024. No período de festas e viagens de fim de ano, quase 4 milhões de pessoas foram transportadas. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou no ano de 2024 um novo recorde histórico de passageiros transportados. A soma deu mais de 43 milhões e meio de viajantes.
O recorde anterior de passageiros havia sido registrado em 2019, quando 43 milhões de pessoas desembarcaram ou embarcaram pelo aeroporto em Guarulhos. Apenas no mês de dezembro foram transportados 3 milhões e 900 mil passageiros em cerca de 22 mil pousos e decolagens. Os números foram impulsionados pelas festas de fim de ano, que movimentaram 8% a mais de pessoas no aeroporto na comparação com a média dos demais meses do ano. Entre os destinos nacionais mais procurados em dezembro, Recife ficou em primeiro lugar, seguido de Porto Alegre e Rio de Janeiro. Dentre os destinos internacionais, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, são os mais procurados. Miami, Lisboa, Bogotá, Madrid e Roma completam a lista. Em média, passaram pelo aeroporto mais de 119 mil passageiros por dia em 2024, que viajaram em um dos 820 voos diários para mais de 100 destinos internacionais e nacionais. Em Santa Catarina, uma mulher que assistia a queima de fogos da janela de um apartamento acabou sendo atingida por um dos artefatos. Ela teve queimaduras de 2º e 3º grau. Vamos conferir. No vídeo está Bianca Miranda, de 27 anos, e seu marido Victor Frasca. O casal, que viajou de Porto Alegre até Navegantes, em Santa Catarina, estava na janela do apartamento para assistir a queima de fogos da virada de ano e aproveitaram para filmar o momento. Tudo seguia bem, até que em questão de segundos, Bianca foi atingida por um dos fogos de artifício. No momento do incidente, Bianca tenta rapidamente conter o fogo, que acaba queimando a roupa e também a sua pele. Em seguida, o casal procurou atendimento médico e foram atendidos no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Com ferimento de 2º grau em uma das mãos e quase de 3º grau no peito, Bianca disse que foi bem atendida pela equipe médica e rapidamente recebeu alta. Agora o caso está sendo investigado tanto pela prefeitura da cidade quanto pela polícia. E termina na próxima terça-feira o prazo para justificar a ausência do 2º turno das eleições municipais de 2024. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a abstenção do eleitorado no 2º turno ficou superior ao primeiro. O eleitorado tem até o dia 7 para justificar a ausência no 2º turno das eleições municipais de 2024. Cerca de 30% dos eleitores não compareceram para votar no 2º turno. Número é superior ao registrado no 1º turno, quando o índice de ausência foi de 22%. É importante ressaltar que a justificativa deve ser apresentada em cada turno eleitoral, já que as eleições são consideradas independentes para efeito de comparecimento. O voto no Brasil é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para maiores de 70 anos, jovens de 16 e 17 anos e pessoas analfabetas. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-título ou nos cartórios eleitorais. O não cumprimento do prazo pode resultar no pagamento de multa, além de outras proibições, como tirar o passaporte e a carteira de identidade, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, entre outras. E veja a seguir, ranking divulga camisas mais bonitas do ano de 2024. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Nós estamos de volta. E a gente volta falando de saúde, isso porque o câncer de colo de útero ainda é um dos maiores desafios da saúde pública no país. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer indicam mais de 17 mil novos casos e mais de 6 mil mortes por ano. O mês de janeiro é dedicado à conscientização sobre a doença. E é importante divulgar que é possível eliminar a doença por meio da vacina contra o HPV. Acompanhe.
O HPV infecta tanto homens quanto mulheres e, na maioria das vezes, não apresenta sintomas. Em alguns casos, a infecção pode evoluir para lesões precursoras ou câncer, em especial o câncer do colo do útero, mas pode estar ligado a outros tipos de tumores. A vacinação contra o HPV, introduzida no Brasil em 2014, protege contra os subtipos mais perigosos do vírus, que causam cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero. A imunização em meninas e meninos é crucial para garantir uma maior eficácia. A vacinação contra o HPV tem avançado nos últimos anos. Dados recentes mostram que mais de 98% das meninas e 80% dos meninos de 9 a 14 anos, faixa etária prioritária para a imunização, receberam a vacina. A meta recomendada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para alcançar a proteção coletiva é de 90%. Mas esses dados são heterogêneos, com alguns estados registrando cobertura muito inferior, como o Acre, onde apenas 57% das meninas e 43% dos meninos estão vacinados. Entre os obstáculos de expandir a imunização está a hesitação dos pais em vacinar os filhos por acreditarem que isso poderia incentivar o início precoce da vida sexual dos jovens. São necessárias campanhas de conscientização, treinamento de profissionais de saúde e parcerias com escolas para garantir que a vacina chegue a quem mais precisa. E de acordo com os dados do governo, a Amazônia Legal sofreu no ano passado o maior número de incêndios em 17 anos. Vamos ver. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, imagens de satélite detectaram durante o ano passado 144.328 incêndios e 42% a mais do que os 98.634 registrados em 2003 e o maior número desde 2007, quando foram registrados 186.463 incêndios florestais. No início de novembro, o INPE informou que o desmatamento na região no período de 12 meses até agosto de 2024 havia diminuído em mais de 30% e estava na menor quantidade em 9 anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito da preservação da Amazônia uma prioridade para o Brasil, que em novembro receberá a Conferência Climática COP30 da ONU em Belém. O Serviço de Monitoramento Atmosférico da União Europeia, Copérnicos, lembrou que uma severa seca intensificou os incêndios florestais na América do Sul em 2024. Espessas colunas de fumaça cobriram as principais cidades brasileiras, incluindo Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, com uma poluição asfixiante que persistiu por várias semanas. A seca tem afetado a região amazônica desde meados de 2023, impulsionada pelas mudanças climáticas causadas pelo homem e pelo fenômeno de aquecimento do El Niño. Esta soma de fatores ajudou a criar condições para a onda de incêndios, mas os especialistas afirmam que a maioria dos focos foi deliberadamente provocada para limpar a terra, de modo a utilizá-la à agricultura. Os cientistas alertam que o desmatamento contínuo colocará a Amazônia em uma trajetória em que ela emitirá mais carbono do que absorve, acelerando ainda mais as mudanças climáticas. E em 2024, Dourados registrou quase 500 casos de dengue confirmados e 4 óbitos, sendo que um ainda está em investigação. E neste período de férias, os proprietários de imóveis devem ter atenção especial quando ficarem muito tempo longe de casa. Em 2024, o Mato Grosso do Sul registrou 19.473 casos prováveis de dengue, sendo 16.207 casos confirmados, de acordo com os dados apresentados no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. Foram 32 óbitos confirmados em decorrência da doença e outros 17 estão em investigação. Em Dourados, foram 1.997 notificações de casos de dengue, sendo 497 deles confirmados, 4 óbitos relacionados à doença e 1 em investigação. O trabalho do CCZ durante o ano foi intenso e alcançou todos os bairros e distritos do município, com visitas domiciliares em ações de combate à dengue. Nós tivemos também ações de mobilização em escolas, empresas, com palestras, ações educativas, e é um trabalho que é muito importante para que a gente possa levar orientação à população, mesmo que o assunto dengue já seja um assunto um tanto quanto conhecido, mas a gente precisa intensificar essa conscientização da população. Todo caso notificado de dengue
dengue, zika ou chikungunya, ele é preconizado pelo Ministério da Saúde que a gente faça o uso do carro fumacê. Então, todas as notificações que chegam até o CCZ, é feito esse trabalho de bloqueio químico, que nós chamamos, com o carro fumacê. Dourados foi o primeiro município brasileiro a disponibilizar a vacina para toda a população na faixa de 4 a 59 anos, com uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o laboratório japonês Takeda Pharma, produtor da vacina Kedenga, para imunizar cerca de 150 mil pessoas com as 2 doses previstas no esquema vacinal. Embora esse número não tenha sido alcançado, quase 127 mil douradenses haviam recebido ao menos a primeira dose da vacina até dezembro do ano passado. A vacinação, ela contribuiu e esperamos que esse ano contribua ainda mais com essa redução dos casos positivos de dengue no país, né, em geral, né, especialmente aqui em Dourados, que a gente foi a pioneira em fazer esse trabalho de vacinação. A coordenadora do CCZ explica que alguns cuidados devem ser tomados nas residências, sendo que em janeiro muitas pessoas saem de férias por muitos dias. Então, se você vai sair de casa, deixar muitos dias a casa fechada, deixar uma água sanitária no ralinho, né? Se tiver alguém que vá cuidar do seu imóvel, dar descarga nos vasos sanitários, os vasos de planta também, não deixar com um pratinho, porque ali pode se desenvolver, proliferar o mosquito, ser um criadouro, né, propício para o mosquito. As piscinas também, né, sempre tratada conforme a recomendação do fabricante com os produtos para esse cuidado, e é isso que a gente precisa. E também não descartar lixo de forma incorreta, né? E o alistamento militar voluntário feminino está aberto em 28 municípios do país. 3 são do Mato Grosso do Sul, de onde o nosso repórter Wellington Pael traz mais informações. O processo de alistamento militar voluntário feminino vai até o dia 30 de junho deste ano. São 1.465 vagas destinadas às mulheres que completam 18 anos este ano. As interessadas em ingressar nas Forças Armadas devem ficar atentas às regras de recrutamento, que é dividido em etapas. A primeira fase é o alistamento, que pode ser feito tanto online quanto presencial em uma junta de serviço militar de Brasília, no Distrito Federal, ou em um dos 27 municípios de 3 estados contemplados no Plano Geral de Convocação. Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, são 3 cidades, sendo a capital Campo Grande, além de Corumbá e Ladário, que ficam no Pantanal. As interessadas no alistamento podem escolher a força que desejam ingressar, mas lembrando que será levado também em conta a disponibilidade de vagas, a aptidão da candidata e especificidade exigida pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. A seleção de candidatas também passa por resultados de testes físicos e inspeções de saúde. Já a incorporação delas nas forças será no primeiro e segundo semestre do ano que vem. Vale lembrar que o alistamento é voluntário, mas a partir do momento da incorporação, o serviço militar passa a ter caráter obrigatório. Assim como o masculino, tem duração de 1 ano, podendo ser prorrogado por até 8 anos, conforme os critérios de cada uma das forças. Após o desligamento, as voluntárias vão para a reserva não remunerada. Hoje, as Forças Armadas têm 37 mil mulheres, sendo apenas 10% do efetivo. E agora vamos falar de esporte. Saiu um ranking com as camisas mais bonitas do futebol deste último ano. As camisas do Botafogo e do Vasco, ambos do Rio de Janeiro, entraram no top 10 dessa lista. Vamos ver como ficou. Uma pesquisa realizada por um dos principais sites especializados em uniformes de futebol indicou que as camisas do Vasco e do Botafogo ficaram entre as 10 mais bonitas de 2024. Foram os 2 únicos times da América que entraram na lista. A camisa preta do Vasco foi lançada em abril e ficou na 6ª colocação do ranking. O modelo presta homenagem ao ídolo Roberto Dinamite, que completaria 70 anos no ano passado. Dinamite aparece nos detalhes, com escrita Dinamite Eterno 10. A camisa do Botafogo já é lendária por ter conquistado 2 títulos depois de muitos anos para o torcedor botafoguense. A camiseta ficou na 7ª colocação e o intuito era honrar o passado, com linhas em zigue-zague e gola V, em referência ao tecido usado nos anos 60 e nos anos 50. O uniforme deu tão certo que o Botafogo reviveu os bons tempos daquela época e voltou a ser campeão. E agora nós vamos conhecer uma cidade que fica bem na ponta da Noruega. E além de ser fria e bonita, ela também é um trava-língua. Vamos ver. Honningsvåg é a localidade mais ao norte da Noruega, ficando à beira do mar da Noruega.
Por conta disso, a pequena cidade se tornou um abrigo de navios, desde que pequenos barcos de pesca até imensos navios de cruzeiros atracam na região, que possui pouco mais de 2.000 habitantes apenas. Graças aos navios cruzeiros, a cidade chega a receber mais turistas do que possui de habitantes. Suas paisagens naturais maravilhosas e a neve que parece constante por lá são atrativos de visitas. Então vamos visitar esta pequena cidade norueguesa. Saindo dos nossos estúdios HIT na região central de São Paulo, viajamos agora diretamente ao extremo norte europeu para visitar a cidade de Honningsvåg. Agora vemos imagem dos barcos atracados no porto da região, assim como dito na reportagem anterior. A temperatura atual da cidade está em torno dos 5 graus negativos. E isso é bem comum por lá. Até mesmo no verão, a Noruega tem uma média de 16 a 25 graus Celsius, dependendo do lugar. Isso graças à sua posição no extremo norte da Europa. E com essas belas imagens, eu encerro o jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.